Esse povo é antenado, né? Conectados, aleluia. Queridos, glória a Deus. Quantos gostariam de receber uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite? E eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu tenho para falar para você hoje pode abençoar muito a sua vida. Obrigado pelo amém. E não apenas a sua vida, mas pode abençoar muito a vida das pessoas que estão perto de você. E também todas as áreas da sua vida. Eu quero entregar uma revelação para você na palavra de Deus, lembrando que nós não estamos aqui para falar opinião humana, nem autoajuda. Nós acreditamos na palavra de Deus, que ela é poderosa para mudar a nossa vida, afetar o nosso dia a dia. Quantos creem nisso? Eu quero compartilhar uma palavra que talvez você não ouviu ainda, sobre honra, o poder da honra. Mas entendendo o que é isso. A palavra honrar na Bíblia significa abençoar. Honrar significa abençoar. Em hebraico é uma palavra chamada kabad. Kabad. E o substantivo é kabod. Kabad é a palavra hebraica para honra. E ela significa peso. Peso. Ser pesado. Dar peso. Então, quando você diz que honra o Senhor, você está dizendo que você está dando peso à presença de Deus. Você está dando peso à palavra de Deus na sua vida. Sabe quando você diz, a palavra de Deus tem peso na minha vida. A sua palavra tem peso para mim. O que você está dizendo, o que o Senhor está dizendo, pesa na minha balança. Pesa a favor. Quem está me entendendo? Você sabe, quando você vai no médico e ele te dá um diagnóstico ruim da sua saúde, e você começa agora desesperada a chorar e a falar só do diagnóstico ruim. Mas aí você me encontra e eu digo, por que você está chorando? Não, porque o médico diz que eu estou com uma doença incurável. Eu falo, mas a palavra de Deus, irmã, diz que Jesus carregou na cruz todas as suas enfermidades e pelas suas pisaduras você é sarada. Tal qual Ele é, você é neste mundo. Você está debaixo da nova aliança. A maldição da lei foi removida da sua vida. A morte, a miséria, a enfermidade não te pertence. E eu decreto a sua cura. Mas aí quando você fala para mim, mas pastor, tudo bem, mas é uma realidade. Para quem você está dando peso? Para o diagnóstico ou para a palavra de Deus? Isso é sério. Quando você dá mais peso para o que você está vendo, para o que você está sentindo, para o que estão te dizendo, do que para o que a Bíblia está falando, você está desonrando a Deus. E você está honrando a coisa errada. E isso tem implicações. E é sobre isso que eu quero te mostrar. É sobre isso que eu quero te falar hoje. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que aquela pessoa tem peso na sua vida, que ela é importante. Existe uma outra palavra também na Bíblia. A palavra glória. A palavra glória é também traduzida no hebraico para kabod, que também fala de peso. Quando eu dou atenção para minha esposa, quando eu atribuo valor ao que ela está falando para mim, quando eu não sou um marido que fala para a mulher, vai falando aí que eu estou te ouvindo, estou só olhando uma coisinha aqui no Instagram. Mas quando eu paro tudo, e olho para ela e falo, pode falar, amor, eu estou te ouvindo, olhando nos seus olhos, como toda mulher gosta. O que eu estou fazendo? Eu estou dando peso para minha mulher, para as palavras dela, sim ou não? Eu estou fazendo o quê? Eu estou honrando ela, com o meu tempo, com a minha atenção.
Eu estou ouvindo porque é importante, porque tem peso para mim. Por outro lado, um é o lado da bênção, da honra. Por outro lado, é o lado da maldição. A maldição, a palavra hebraica é kalal. Diga, kalal. Kalal significa maldição, mas também significa estimar pouco, fazer pouco caso, tratar com desdém. A mesma palavra de maldição, amaldiçoar na Bíblia, no original, também é a mesma palavra para não dar atenção, desprezar, tratar de qualquer maneira. Uau, que coisa séria. Nós não imaginávamos que as implicações eram tão sérias na Bíblia. Essa palavra é traduzida muitas vezes como maldição, mas tem outra palavra para maldição na Bíblia que também é arar. Arar. E ela significa colocar uma maldição em alguém. E a palavra kalal, que também é maldição, pode significar amaldiçoar, estimar pouco, atribuir pouco valor, fazer pouco caso. Preste atenção que eu vou te falar. Calma. Eu sei que um pai, uma mãe ou um filho que não está dando a atenção devida, o marido que não está dando atenção devida para sua mulher, mas que está desprezando a fala dela, tratando com pouca importância, a Bíblia diz que está mesmo, claro que ele não está pensando em amaldiçoar a mulher dele, claro que ela não está pensando em amaldiçoar o marido dela, claro que um filho que não ouve o pai não está pensando em amaldiçoar o seu pai, mas é isso que ele está fazendo, segundo a Bíblia. Não sou eu que estou falando, isso não é psicologia, isso não é opinião minha, eu estou te dando a verdade da palavra de Deus. Você não está planejando, Deus que me livre, pastor, claro que não, mas é um fato. Quando você despreza alguém que você ama e trata de qualquer maneira e não ouve, quando o meu filho pequeno, agora eles não são pequenos mais, mas o netinho já está crescendo, eu tenho um neto de 2 anos, ele conversa muito, ele vai na minha casa, ele quer falar comigo, quando eu olho para ele e dou atenção para ele, eu estou abençoando ele, porque eu estou honrando a presença dele, mas quando eu deixo para lá, tá bom, o vovô já ouviu, eu estou amaldiçoando. Isso acontece com filho, acontece entre marido e mulher. Isso é mais sério do que nós imaginamos, porque é isso que a palavra de Deus está definindo. Nem sempre você vai usar a palavra eu te abençoo para abençoar alguém, sabia? E nem sempre você vai usar a palavra te amaldiçoo para amaldiçoar alguém. O fato de você dar atenção quando a sua mulher está falando, ou quando o seu marido está falando, ou quando o seu pai está falando, ou quando o seu filho está falando, e você dá a atenção, você não precisa dizer eu te abençoo, você está abençoando. Porque abençoar é dar peso para o que a outra pessoa está falando. Abençoar é eu estou calado para te ouvir, estou considerando, olhando para você, prestando atenção, eu não estou atropelando o que você está falando, ou não estou deixando para lá o que você está falando, eu parei e eu vou te ouvir, pode falar tudo, o Senhor vai me ajudar. Um homem disse amém. Nessa hora, eu não preciso dizer eu te abençoo, eu estou te abençoando. Você sabe, a maioria das pessoas que vêm se aconselhar comigo, elas falam 55 minutos. E eu 5. E oro. E ela vai embora, dizendo que eu sou uma grande bênção. Porque ela se sentiu tão abençoada. Mas o que eu fiz? Dei atenção. Dei peso. Ouvi. Às vezes chorei com ela, pela dor dela.
E depois, orei por ela. Não é muito diferente disso. Porque eu abençoei no momento em que eu dei atenção. Uma mulher que ouve o seu marido com atenção, está abençoando, mesmo que não está usando a palavra. Mas um pai que despreza um filho, está amaldiçoando, mesmo que não está falando isso. E mesmo que não quer fazer isso. Mas é um fato. Que a Bíblia está colocando. Como é sério isso na nossa vida? Veja, lá em Números 23 e 21, Balaão abençoou Israel sem falar, eu te abençoo. Ele diz, o Senhor não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Ele falou, não posso, depois ele fala, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Quem o contratou, quando ouviu ele dizendo isso, você está abençoando Israel, te contratei para amaldiçoar. Mas ele apenas declarou o que ele viu em Deus. Nós aqui em Goiânia, a gente tem uma palavra proibida. Aqui em Goiás, é proibido falar uma palavra. Em outros estados, as pessoas não ligam para isso. Mas aqui, isso é muito sério. Qual que é a palavra? Vou falar aqui só para exemplificar, tá bom? É a palavra desgraçado. É ou não é, irmãos? A gente detesta isso e o negócio fica... Quando alguém xinga o outro com esse palavrão, aqui em Goiás é chamar para briga. Estou errado? É pesado demais. O que é essa palavra? É alguém destituído da graça de Deus. Muitas vezes, nós não falamos essa palavra uns para os outros, porque não pode. Mas é isso que nós fazemos quando nós não damos o valor devido às pessoas que nós amamos e que nós estamos desprezando a presença dela, a atenção dela. Veja que houve um momento, lá em Marcos, no capítulo 11, verso 14, que o Senhor amaldiçoou a figueira. Olha o que diz. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja, ele não usou a expressão, figueira, eu te amaldiçoo. Ele não disse isso. Mas ao dizer que ela não mais daria fruto, ele estava fazendo o quê? Amaldiçoando. Estava falando coisa negativa sobre ela. Foi praticamente a única vez que isso aconteceu. Porque tinha um ensino por trás. Porque a figueira fala da justiça própria. E ele estava porque Adão se cobriu com a folha de figueira quando ele quis esconder o seu pecado, em vez de tratá-lo diante de Deus pelo sangue do animal que seria morto. Então o Senhor estava amaldiçoando a justiça própria. Por isso que essa foi a única vez que ele fez isso. E ele fez falando que algo não daria certo. Ele não usou a palavra maldição, mas foi isso que aconteceu com aquela figueira. Agora, é interessante, é importante você prestar atenção para você acompanhar o meu raciocínio hoje, amém? Interessante que a palavra abençoar no hebraico é barak, mas ela também significa, é porque no português, às vezes, você não tem noção da riqueza da tradução da palavra. A palavra barak é abençoar, mas sabe o que ela também significa? Ajoelhar-se. Abaixar-se. Ou seja, quando eu me ajoelho para falar com meu neto de 2 anos, para ficar da altura dele e dar atenção para ele, eu estou abençoando ele. Eu estou dando peso para ele. Eu estou dando atenção de verdade para ele. Veja, às vezes, para que você abençoe alguém, você tem que abaixar. Você tem que descer do seu lugar de importância, da sua intelectualidade, da sua fama, da sua posição, do seu título, da sua importância que você tem em tantos lugares. E esquecer tudo isso para poder dar atenção devida para alguém que está lá embaixo, no chão. Que não tem ninguém, que está jogado na sarjeta. Se você não abaixar, você não pode abençoar.
Por isso, arrogantes nunca abençoam, porque nunca se dobram. Somente pessoas humildes podem se abaixar para abençoar. Somente pessoas descem da posição para entender a dor do outro, para ter empatia com a pessoa que está sofrendo. Percebe? Como é sério, como a palavra de Deus é tremenda. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, a Bíblia diz, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, olha o que vai dizer, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Esse texto estava falando do profeta Eli, que não repreendia os seus filhos, não disciplinava os seus filhos, que tratavam as coisas de Deus com desprezo. Se você lê esse versículo usando as palavras no original que eu estou te ensinando, quando ele diz, aos que me honram, a palavra é kabad, eu honrarei, mas os que me desprezam, a palavra serão kalad, serão amaldiçoados. A palavra é kalal, ou seja, serão tidos por pouca estima. E é interessante que nesse texto, a palavra de Deus, olha o que diz Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem. Olha como é sério. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse texto, a palavra amaldiçoar aparece duas vezes. Duas vezes. No hebraico, duas palavras diferentes. A Bíblia fala, amaldiçoarei, essa primeira palavra é arar. Os que te amaldiçoarem, a palavra kalal. Então eu vou traduzir para você. Como você poderia ler dessa maneira? Amaldiçoarei os que fizerem pouco caso de você. Os que tiveram você em baixa estima e te amaldiçoaram. Quando eu ouvi esse versículo, eu falei, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de muita gente, que quantas vezes se levantaram para nos amaldiçoar, nos desprezar, nos caluniar. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas que o Senhor também tenha misericórdia de nós, pelas vezes que fazemos isso. Às vezes não amaldiçoamos pessoas, mas desprezamos. Zombamos, caluniamos, estamos com raiva. Mas a Bíblia fala que isso é sério, porque quem faz isso também será desprezado. É por isso que os nobres não entram nisso. Perdoam. Pessoas nobres, quando são amaldiçoadas, dizem como Jesus na cruz, Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Não levem em conta. Tenha muito cuidado quando você diminuir alguém. Pastor, por que isso é importante? Em primeiro lugar, olha para cá. Porque tudo que você abençoa, preste atenção, tudo o que você abençoa, multiplica. Diga comigo, tudo que eu abençoo, multiplica. Isso é sério. Tudo aquilo que você foca a sua atenção, tudo aquilo que você atribui peso, tudo aquilo que você dá atenção, vai multiplicar. Tudo que você abençoa, multiplica. Tudo que você abençoa, cresce. Lembra quando Jesus pegou aqueles meros 5 pães e 2 peixinhos? O que ele fez? Ele abençoou. E depois que ele abençoou, o que aconteceu? Multiplicou. Porque tudo que você abençoa, multiplica e cresce. Como eu disse para você, você não abençoa o seu filho quando você diz para ele, é muito bom, esse é um bom costume goiano, pedir bênção. Goiano pede bênção, eu peço bênção para meu pai até hoje.
não tem nenhum problema. Mas acredite em mim, às vezes você pede, você dá bênção, mas às vezes não abençoa, porque despreza. Mas às vezes você não precisa falar eu te abençoo, mas quando você dá atenção devida, você está abençoando. E se você está abençoando, vai crescer, vai multiplicar. Percebe? Dar atenção é o motivo pelo qual realmente nós abençoamos. Agora, do contrário, tudo aquilo que você amaldiçoa, seca. Torna-se menor e morre. O que aconteceu com a figueira que Jesus amaldiçoou? Secou. E depois, morreu. Veja, tudo que eu abençoo, cresce e multiplica. Mas tudo que eu amaldiçoo, seca e morre. Então, essa é uma atitude que eu tenho que tomar cuidado. Quando você atribui valor nas bênçãos de Deus na sua vida, você está abençoando. Sabe o que vai acontecer? Elas vão crescer. Vai ser mais abençoado ainda. Ela vai multiplicar, porque esse é um princípio da palavra de Deus. Agora, qual que é o problema aqui? Olha para cá. O problema de muitos casamentos é que quando o marido vai falar da mulher, ou quando a mulher vai falar do marido, ela fala mais dos defeitos dele do que das virtudes dele. Em que ela está dando mais peso? No defeito. Ou seja, o que é abençoar? Dar peso, dar atenção. Quando você fala mais dos defeitos da sua mulher, dos defeitos do seu marido, você está abençoando o defeito. E tudo que você abençoa, diga, cresce e multiplica. Então fica calado. Não adianta amarrar, mas pode calar. Você não consegue dar valor nas virtudes? Porque tem, viu? Todo mundo tem virtude. Pode ser pouca, mas tem. Sim ou não? E você pode crer pela fé e proclamar. Isso vale para os filhos. Cadê os adolescentes aí que eu vou fazer a prova? Em casa tem um, eu faço prova toda vez. O que você entendeu da Bíblia, da palavra de hoje? Fica nervoso. Não é fácil ser filho do pastor. Tem prova em casa. Meus filhos são uma bênção. E são mesmo. Mas os filhos é a mesma coisa. Quando eles dão mais atenção aos defeitos dos seus pais, eles estão amaldiçoando a coisa errada, abençoando a coisa errada. Estão abençoando os defeitos do pai e da mãe. Quando você fala mais dos defeitos do seu pai e da sua mãe, você está abençoando as coisas ruins. Isso vai crescer e multiplicar na vida dos seus pais. Isso vale para os pais que falam mal dos filhos. Muito cuidado para você não dar mais peso para os defeitos dos seus filhos do que para as virtudes dos seus filhos. Porque quando você dá mais peso para os defeitos, você abençoa o defeito. E o defeito multiplica. Mas quando você... Porque tudo é uma questão de perspectiva, sim ou não? O copo está com água pela metade. Tem gente que fala, está quase vazio. Mas tem gente que tem um olhar melhor. Ele olha o mesmo copo e vai dizer o quê? Está quase cheio. Uma opção, uma escolha que você faz. Muito cuidado com aquilo que você permite. Não seja inocente em acreditar que as suas palavras se perdem, não tem valor. Não, palavras são poderosas, mais do que você imagina. Tanto é verdade que a fala não foi usada pela primeira vez para dialogar. A primeira vez que a fala apareceu, ela foi usada para criar. Foi Deus que disse, haja luz, haja terra, haja planta. Ela tem um poder de criar, seja para abençoar ou para amaldiçoar. Você deveria
Pedir a Deus para te ajudar na hora que você for abrir a sua boca. Escolha dar peso para aquilo que você quer que cresça. Escolha dar peso para aquilo que você quer que multiplique. A palavra honrar é kabad, dá peso. Deuteronômio 27:16 diz: maldito Arar, aquele que desprezar Calau a seu pai e a sua mãe. Presta atenção, você que é filho, todo mundo aqui é filho. Alguns não têm o pai e a mãe mais, mas a maioria tem. A Bíblia está dizendo: maldito Arar, aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Isso é sério. Muito cuidado. Não é uma ameaça, é um princípio. A palavra desprezar é calau, tratar com desdém, fazer pouco caso, ignorar os conselhos, ignorar a presença, não prestar atenção. Claro que depois de adultos, os filhos não têm que fazer tudo que o pai fala, mas precisam honrar sempre. Eu não tenho que fazer tudo que o meu pai me diz, mas eu preciso honrar a presença dele sempre. De várias maneiras. Não quero te condenar, não me julgo perfeito, pelo contrário. Estou no mesmo barco que você, mas nós precisamos avançar na revelação. Essas coisas vão afetar a nossa vida, e às vezes estão afetando e a gente não sabe por quê. Eu estava falando com uma mãe, o filho dela dando trabalho demais, e todas as vezes que eu encontrava, ela falava tanta coisa ruim do menino. Eu falava: você está tão desesperada, você só fala tanta coisa horrorosa, que daqui a pouco você vai desejar que ele morra. Você ter um pouquinho de paz. Por que você não admite a sua incompetência em criar filho? E pede para alguém competente cuidar dele, que não sou eu e nem homem nenhum. Só Deus pode mudar a vida de alguém. Mas às vezes nos sentimos poderosos para mudar a vida de alguém. Não, nós não temos poder de mudar nem a nossa. Como que a gente vai mudar de alguém? Agora, para de amaldiçoar. Porque tudo que Deus nos dá é bênção. Herança do Senhor são os filhos. Então não importa como ele veio ao mundo. Talvez foi numa noitada de pecado. Mas mesmo assim, é uma bênção na sua vida. Porque Deus é bom. E filhos é bênção. Não importa a situação que eles vieram. Até porque não é o começo das coisas que importa, é o fim delas. A história só termina quando Deus diz: acabou. Ele transforma o que começou ruim em coisas boas lá na frente. Não se condene, mas abençoe. Mude a sua fala. Meu filho é uma bênção, meu filho é inteligente. Deus me deu esse menino, ele é do Senhor. Vai prosperar, vai mudar. Fale bem daquilo que você quer que cresça e multiplica. Dá atenção. Pare de dar atenção aos aspectos negativos. Porque quando você dá atenção para o lado ruim, você está honrando os aspectos ruins. Isso vai crescer. Mas isso vale para a sua vida também. Pare de falar mal de você. Porque quando você fala mal de você, o que tem de ruim em você cresce e multiplica. Porque você está abençoando as coisas ruins da sua vida. E o que você abençoa, o que você dá peso, o que você fica falando, cresce e multiplica. Mas o que você despreza, seca. Despreze as coisas ruins da sua vida. E apenas quando o diabo mostrar elas para você, diga: é Cristo quem me justifica. Não diga: sou burra, não sei, tenho vergonha, sou tímido, não consigo, não aprendo, não sei fazer, minha vida não dá certo. Eu tento, mas não vai. Não te ajuda em nada. Isso é abençoar coisa ruim. Mas comece a declarar
Ah, pastor, mas você quer que eu viva no outro mundo? Nós precisamos ser realistas. Pois é, esse é um problema. Ninguém aqui está negando realidade nenhuma, ok? Ninguém aqui está negando o problema. Eu só estou te contando que tem duas realidades. Duas. A que o diabo te mostra e a que está escrita na Bíblia. A seu respeito. Escolhe qual você vai honrar e qual você vai desprezar. Despreze a que o diabo quer mostrar e honre a que Deus falou. Seque as coisas ruins, ignorando. E multiplique as virtudes que estão escondidas na sua vida, concordando com Deus, dando peso para as palavras de Deus. Você não é burra, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Você tem a sabedoria do alto. Você não é incompetente, porque Deus falou a seu respeito que o que você colocar a mão vai prosperar. Então por que você está falando isso de você? Você não está mais debaixo de maldição? Você é abençoado? Você tem que acordar de manhã e dar peso à realidade espiritual de Deus na sua vida. Eu sou uma mulher ungida, eu vou sair de casa, eu sou uma mulher abençoada, eu tenho a sabedoria do alto, eu estou cheio do Espírito, eu tenho domínio próprio, eu tenho mansidão, eu tenho benignidade no meu coração, eu tenho a sabedoria do Senhor, eu tenho discernimento, eu sou ungida, por isso eu sou capacitada. É isso que eu sou e é por isso que a minha vida e o meu dia vai ser uma bênção. Não me importa o que está do lado de fora. Fique e dê peso às verdades espirituais. Ignore o negativo. Ignore. Faça pouco caso dele, despreze-o. E esses aspectos negativos serão amaldiçoados. E tudo que é amaldiçoado seca e morre. Veja que amaldiçoar não é falar, eu te amaldiçoo em disciplina. Te amaldiçoo preguiça. Ou só eu que tenho? Não, eu rejeito, eu ignoro a acusação. E apenas eu declaro, Senhor, é o Senhor que me anima. É o Senhor que me renova. Eu falo a outra verdade. Você sabe, vou contar uma coisa aqui para as mulheres. Todas as mulheres, e alguns homens também, querem saber qual o segredo da mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa. É a mulher de sucesso da Bíblia. Todo mundo quer saber, pois é, qual que é o segredo dessa mulher? Eu vou te contar hoje. Abre aí a Bíblia. Provérbios 31, 28. Coloca para mim. Olha lá. Olha por que ela é virtuosa. Levantam-se seus filhos e falam o que dela? Ditosa. É uma mulher virtuosa. A minha mãe é virtuosa. Os filhos estão falando isso dela. O seu marido faz o quê? Critica? Louva ela. Essa mulher minha é uma bênção. Cheirosa, bonita, inteligente, capaz. Muito mais do que eu merecia. Mulher que eu sonhei, muito além do que eu sonhei. Mãe dos meus filhos, mulher da minha mocidade. É isso que é louvar. Olha o verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas essa minha mulher não. Ela sobrepuja todas as outras. Está entendendo por que ela é virtuosa? Porque tem gente dando peso de bênção a ela. Você pode ter a mulher que você deseja, o marido que você precisa, o pai que você almeja, o filho que você crê. Comece a louvá-lo. Quantos são casados estão aí? Os solteiros. Deus solteiro, fecha o ouvido. Tampa o ouvido. Vou falar uma coisa só para os casados.
Já foi num restaurante, comeu uma comida muito boa? Aí você... Não, aí você... O seu amigo foi no restaurante. Abriu um restaurante novo, ele foi lá e comeu um prato maravilhoso. Ele falou, rapaz, você não está entendendo não. Esse prato aqui é fantástico, chega da dói aqui assim, é maravilhoso, é muito gostoso, é suculento, tem um sabor que eu nunca experimentei antes, uma textura impressionante, um negócio bonito, meu Deus do céu. Encheu a boca d'água? Aí você vai comer esse prato. Ele vai ficar maravilhoso para você. Sabe por quê? Quem tem ouvidos, ouça. O louvor aumenta o prazer. Falei por parábolas. Por isso que ela é virtuosa. É verdade. Os casados, experimenta isso da próxima vez que você for fazer aquilo. Louve, louve. Louve antes. Louve seu marido, louve a sua mulher. Você vai ver o que vai acontecer. Porque quando o seu marido elogia, está abençoando. E quando abençoa, cresce, multiplica. Então, escolha qual realidade você vai dar peso, a da terra ou a do céu. Quando você fala todo o tempo do que o diabo está fazendo na sua vida, para quem você está dando peso? Já viu? Tem irmão que a vida dele é por conta do diabo. O diabo tem me atacado. Pastor do céu, amiga do céu, é muita luta. É dia e noite o diabo me atacando. Essa noite, meu Deus, eu nem dormi. Eu tenho ficado tão atormentada. Só falta você falar, louvado seja o diabo. Mas eu estou mentindo, gente? Não. Tem gente que o tempo todo ele só fala do diabo. E o diabo ainda ganha o crédito até das coisas erradas. Ele que me fez fazer isso. Mas o que você louva, cresce. E multiplica. Mas o que você despreza, seca e morre. Você fica lendo esses livros de batalha espiritual, né? Teve uma época que eu fui invocado com isso. Aí tinha um livro que a mulher ficava endemoniada e a irmã ia lá expulsar o demônio dela, o demônio jogava ela dentro da parede. Tão poderoso que ele era. E as pessoas contavam cada coisa. Tem gente que vem falar para mim, não, pastor, porque o testemunho do ex-macumbeiro, bruxo que comia defunto, não sei o quê, o diabo levitava e jogava assim. Eu falo, duvido, não acredito. Como não? Não acredito. Não, mas o diabo tem muito poder, destruiu tudo. Mentira. Não acredito que ele tenha esse poder. Como você está falando? Eu não acredito. Eu não dou peso para ele. O diabo está esmagado debaixo dos pés do Senhor. Todo poder me foi dado, disse Jesus. Toda autoridade me foi dada. Todo poder me foi dado. Então o diabo não tem nenhum. Agora você fica dando crédito para o diabo. Você quer fazer guerra espiritual? Quer aprender a fazer batalha espiritual? Eu te ensino hoje. Mate o diabo seco. Despreze ele. Não fica dando valor no que o diabo está fazendo, cirandando, ameaçando. Faça como um irmão, homem de Deus, que o diabo um dia apareceu para ele e falou, vou te matar de noite, dormindo. Acordou sufocado. O diabo falou, hoje eu te mato. Ele falou, então, junta os demônios tudo. E reúne e resolve com aquele cujo qual estou em suas mãos. Porque eu vou dormir. Virou para o lado e dormiu. Não levantou para fazer guerra,
para repreender demônio por demônio, tintim por tintim, capeta por capeta. Eu conheço irmão que é doente, o marido sai, ela começa. Demônio do acidente, demônio da morte, demônio da batida, demônio da moto, demônio do asfalto, demônio do shopping, demônio da mulher. Meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que o diabo não existe. Eu não estou dizendo que ele não rouba e mata. Mas você não, você é justo, você é ungido, você é lavado pelo sangue, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhum mal te acontecerá. Se por um caminho ele se levantar, por 7 caminhos ele terá que sair, porque maior é aquele que é por mim do que aquele que é contra mim. Despreze. Não dê tanto valor às coisas que o diabo quer que você sente. Um dia eu peguei Covid, fiquei 30 dias. No 15º dia, acordei às 3 da manhã, com metade do corpo adormecido. Não sentia nada de um lado. Uma sensação horrorosa. E o diabo falou, vou te matar. Hoje não vai dar tempo nem de ir para o hospital. Foi isso que eu ouvi na minha cabeça. Eu falei, não vou morrer, sabe por quê? Porque a promessa do Salmo é, saciar-te-ei de dias. E eu não estou querendo morrer agora. E Deus não é homem para que minta. Se Ele falou vai acontecer, eu dou peso para Ele. Eu fico com a Bíblia. Levantei e fui louvar o Senhor. Rapidinho. Voltou tudo. E eu estou vivo. Para pregar o Evangelho. Aleluia. Dê peso ao Senhor. Não dê peso para a sua dívida. Quem fica falando tanto está devendo, abençoa a dívida. E quem abençoa a dívida, cresce e multiplica. Para de falar da dívida, despreza ela, porque ela vai secar. Mas fala que tudo que você colocar a mão vai prosperar. Fala que você é herdeiro de Deus. Fala que você é filho abençoado. Fale de suprimento e não de escassez. Fale de cura e saúde, não de doença. Fala de cuidado e proteção e não de abandono e solidão. Fala de alegria e não de depressão. Mas eu estou sentindo outra coisa. Não dê peso para o que você está sentindo. Dê peso para o que você está crendo no Evangelho da graça de Deus. Loucamente, aos olhos do inferno e das pessoas lá fora, escolha aquilo, o peso naquilo que é espiritual. Eu não estou negando a realidade natural, mas eu estou optando em dar peso para a realidade espiritual. E a realidade espiritual não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que me disseram, não é o que me mostraram, é o que está escrito na palavra de Deus. Eu escolho isso. Eu fico pensando, minha mulher lançou um livro recentemente, Fale Poderosamente. Eu e ela praticamos isso aí, né, irmã? Pois é, já acabou, acho que tem um restinho aí. Eu falei, essa mulher minha é um fenômeno. 5.000 livros, acabou em um mês. Não acontece isso comigo. Mas por quê? Porque Deus quer que você ouça isso. Deus quer que você aprenda a falar poderosamente. Falar contra as circunstâncias. Eu sei que é Deus que está fazendo isso, porque Ele quer abençoar pessoas. Você precisa escolher, olhar para as realidades do céu. Você lembra o que aconteceu com os espias? Deus mandou 12 espias para olhar a terra da promessa, Canaã, que mana leite e mel. Você acha que Deus mandou eles lá para ver uma estratégia de guerra? Deus lá precisa disso. Ele diz, vai lá para vocês verem o que eu dei para vocês. Não é vai lá para ver como conquista, não.
vai lá para ver o que eu dei. Não era para olhar problemas, era para olhar a bênção. A bênção. Você não pode. Aí Deus fala para você: minha filha, eis que te digo, eu vou casar você. Mas aí tem irmã que fala: não, mas nessa igreja não tem homem. Os homens da videira não tomam posição. Aqui não tem homem. O que ela está louvando? O problema. Vai ter homem daqui? Não vai. Está amaldiçoando? Vai secar os homens. Para você. Não, para ela, vai secar para ela. Para as irmãs que entenderam o que eu estou pregando, vai começar a falar bem hoje dos varão dessa igreja. As que estão casadas, fala bem do seu marido. As que estão solteiras, fala dos que estão solteiros. Aí vai crescer e multiplicar. Mas é um para cada. Sim. Se eu falar bem da minha mulher, Deus vai me dar muitas? Não. Mas a sua vai valer por muitas. Veja, olha o que aconteceu. Estou indo para o final. Os irmãos estão cansados? Olha só, olha a conversa dos 10 espias. Coloca para mim Números 13, 27. Acompanha. Eles falaram 10 coisas. 10 coisas. Só uma positiva. 9 negativas. Os 10 incrédulos. Olha o que eles disseram. Verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. Positivo. Olha o segundo. O povo, porém, que habita na terra, poderoso. Negativo. As cidades, muito grandes, fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. 6. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar. Veja, só falaram a dificuldade. E o pior, não mencionaram o nome do Senhor nenhuma vez. Nenhuma vez. Sabe por quê? 10 fizeram isso. Porque 10 é a lei. A lei amaldiçoa. A lei não pode ver a bênção. Agora olha Josué e Caleb. Sabe quem é Josué e Caleb? Foram os únicos 2 que falaram pelo Senhor, sim ou não? Josué é a mesma raiz de Jesus. Ele é um tipo de Jesus. Ele é a graça. E Caleb, sabe qual é a palavra Caleb no hebraico? Cão. E sabe quem eram os cães que os judeus chamavam? Os gentios. Os que não estavam debaixo da lei. Nós que estamos debaixo da graça. Por isso Josué e Caleb representam a graça de Deus. Os que nasceram de novo. E olha o que eles disseram no verso 7 ao 9 de Números 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: olha só, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. 3, e nos dará. 4, terra que emana leite e mel. 5, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. 6, retirou-se deles o seu amparo. 7, o Senhor é conosco, não temais. Só falaram bem. 7 vezes, que é a palavra perfeita. E mencionaram o nome do Senhor 3 vezes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles 10 morreram imediatamente. E toda aquela geração que acreditou neles. Porque acreditaram numa maldição. Mas Josué e Caleb já eram velhos de idade, mas ainda tinham vigor quando entraram, porque Deus os abençoou. Porque eles abençoaram a bênção. Por isso ela cresceu e multiplicou na vida deles. Onde você está colocando a sua atenção? Eu fico pensando, eu também como pastor Aloísio, viajo para pregar em muitos lugares. E muitas vezes,
Principalmente quando é a primeira vez que a gente vai numa cidade, os pastores têm um costume, Fred. Eles falam assim: pastor, hoje eu vou te levar para conhecer a realidade dessa cidade. Onde você acha que ele vai me levar? Se eu deixasse. No pior lugar. Eu não vou. Eu falo, não quero ver. Me perdoe, amadinho. Não quero ver essa realidade. Porque essa é a realidade natural. Que você como pastor está olhando. Que foi colocado nessa cidade para ser uma bênção. Eu quero ver o que Deus está fazendo nessa cidade. Porque essa é outra realidade. Outra realidade. Eu não quero ver a que você quer me mostrar. E você também devia parar de querer mostrar. De parar de falar dela. Você deveria começar a falar a realidade espiritual dessa cidade, como Deus está vendo. E como Deus está falando. Interessante. Depois você lê a história de Jonas e Nínive. A Bíblia fala que Nínive, ela foi desprezada por Jonas. Por isso que foi parar lá na barriga do peixe. Mas a Bíblia fala uma expressão bonita de Nínive, que era uma cidade pecadora. A Bíblia fala, Nínive era uma cidade importante aos olhos de Deus. Jonas via como uma cidade promíscua, terrível. Deus via ela importante aos seus olhos. Como que você vai olhar? Eu não. Tem gente que é tão assim. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. Ele vem aqui em Goiás, sabe que aqui é quente. Chega aqui e fala, quente aqui, né? Não, nós vamos... O falecido Iris Rezende ia instalar ar-condicionado aqui. A pessoa vem falar mal da minha cidade. Que é uma benção a nossa cidade. Nossa cidade é uma benção, irmãos. Que praticamente não tem um monte de coisa horrorosa que tem em tanto lugar. Não é? A gente não sofre com essas enchentes terríveis, terremoto. Aqui a polícia é boa. Tem piqui, pamonha, frango caipira. O povo é amigo. Cidade abençoada. Eu amo morar aqui. Aqui é minha cidade. Deus, eu abençoo esse lugar. Tem uma igreja abençoada aqui. Escolha. Você tem que escolher qual que é a realidade que você quer ver da sua família. Qual que é a realidade que você quer ver do seu casamento. Qual que é a realidade que você quer ver das pessoas que você ama. Escolhe qual realidade você quer olhar. Qual que você quer dar peso. Existem dois tipos de realidade. A positiva e a negativa. A realidade positiva são as promessas de Deus. E as negativas é aquilo que o diabo está fazendo. Que o diabo está mostrando. Nós não estamos, como eu disse para você, negando a existência do negativo. Nós queremos apenas dar peso para o positivo. Para a promessa. Se você não quer falar bem, não fale nada. Fique calado. É melhor. Se você não consegue, fique calado. No começo do meu casamento, vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tinha pouco mais de um ano de fé. Eu e a Marília éramos novos convertidos, carnal, até mandar parar. Era novo de idade, novo da fé, novo crente, carnal. Marília morava sozinha, era independente quando converteu. E eu, machão, bagunçado para o outro lado, também errado. Foi muita briga. E um dia nós tivemos uma briga assim, mais feia. E ela se exaltou muito. Naquela hora, Deus me deu graça assim, eu parei a conversa, e eu entrei para o banheiro. Eu lembro como hoje. Liguei o chuveiro, fui tomar banho, comecei a chorar de raiva. De raiva. Minha vontade era outra. E eu comecei a pensar. Você acabou com a sua vida. Essa mulher destruiu a sua vida, seu ministério. Você não pode separar, pastor não pode. Você é pastor aqui na videira, sim.
na outra igreja lá que eu era. E começou a me falar tanta coisa. Mas naquela hora, eu já estava aprendendo. Já tinha aprendido muita coisa. O Espírito Santo começou a falar para mim. Eu não falei nada. Estava pensando e chorando, de raiva. E pensando as maldições, mas eu não abri a boca. Porque eu tinha aprendido já. E eu fiz uma escolha naquela hora. Porque o Espírito Santo veio e começou a me lembrar um monte de coisa. Eu abri a minha boca. Eu me lembro como hoje, chorando ainda. Falei, a Marília é a mulher da minha mocidade. Eu tenho prazer nela. Ela é uma bênção na minha vida. Foi Deus que me deu essa mulher. E a mulher que Deus nos dá é uma bênção. Ela é sábia, ela é submissa, ela é quebrantada, ela é mulher de Deus, vai ser a mãe dos meus filhos. E eu comecei a falar. Meu coração foi tomado de paz, a ira saiu. Eu terminei de tomar banho. Quando eu abri a porta do banheiro, a Marília estava ajoelhada na porta do banheiro, dizendo, amor, me perdoa. Você é o meu amor. E aí nós choramos para valer. Por quê? Porque fizemos a escolha no meio da briga, no meio da raiva, escolhemos o que nós íamos falar. Não permita que saia da sua boca palavras de morte, de maldição. Não valorize o que é ruim. Seque isso, desprezando, e abençoe aquilo que você quer ver na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças. Aprenda a ignorar o inimigo. Não dê atenção para aquilo que o diabo está fazendo. Não dê ênfase. Despreze o inimigo e ele vai perder influência na sua vida. A melhor estratégia é ignorar as coisas ruins. A sua casa, a sua vida, a igreja, o seu pastor tem problemas. Toda casa tem problema. Todo casamento tem problema. Toda igreja tem problema. Mas escolhe abençoar as coisas boas. Perdoe as coisas ruins. Não fale delas. Ignore. Você vai ver multiplicar o que você gostaria que levantasse. É muito importante isso. Preste atenção no que Deus te deu. Preste atenção não no que você não tem, mas naquilo que Deus já te deu. E agradeça, louve. Eu sei que é piegas, mas é aquela história. Eu reclamava de não ter sapato, até o dia que encontrei alguém que não tinha pé. Então, por pior que esteja, dá para louvar. Sim ou não? Sua casa pode estar com muitos problemas, mas que bom que você tem uma casa. Seu casamento pode não estar tão bom, mas que bom que você está casado. Deus pode levantar as coisas boas se você aprender a dar peso para elas. E pode secar as coisas ruins se você parar de dar valor a elas. Comece a falar bem do seu pai, da sua mãe. Comece a falar bem do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu trabalho. Para de falar mal do seu patrão e do seu pastor também. Porque senão vai piorar o pastor. Mas se você falar bem de mim, do pastor Luiz, você vai ter um pastor melhor. Porque o que você abençoa cresce. O que você abençoa multiplica. Por que Deus teve que muitas vezes tirar pessoas daqui? Porque Ele queria fazer a igreja crescer. E tinha gente falando mal dela. Alguém que fala mal dela não pode ter ela. Você não pode ter o que você despreza. Você só pode ter o que você honra. Deus é bom. Deus nos dá coisas boas. Escolha olhar. Fique de pé onde você está.
quero orar por você nessa noite. Eu quero que você hoje tome uma decisão. Pelo Espírito, pelo Senhor. Escolha olhar e falar bem das pessoas importantes na sua vida. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus pais, seu pastor. Porque o que você dá peso, o que você dá atenção, o que você respeita, reconhece, ouve, vai crescer e multiplicar. Mas decida também calar para o diabo. Despreze, não acredite no poder dele. Não atribua tanto valor, vai secar na sua vida. Decida hoje abençoar as coisas importantes na sua vida. Isso é para gente nobre. Irmãos, todos nós nascemos no pecado, debaixo da lei. A lei existe para julgar, condenar e amaldiçoar, porque é assim que é. Mas para nós que não estamos mais debaixo da lei, porque Jesus sofreu a condenação da lei no nosso lugar, nós não precisamos mais disso. Mas nós precisamos não apenas crer nisso, mas praticar isso. Entende? Há uma coisa que é a graça que você recebe, a outra é a graça que você transmite. E você transmite por aquilo que você fala. Quando você fala bem dessas pessoas, desses lugares, vai crescer, vai multiplicar. E quando você despreza as coisas ruins, despreza isso, ela seca. Estava ouvindo uma mulher contando de quando ela casou, o marido dela tinha um defeito que irritava ela, porque ela era uma mulher extremamente organizada, gostava de tudo muito limpo, e ele era bagunçado. E uma das coisas que ela detestava é que ele escovava o dente, a escova molhada ele jogava na pia, a pia ficava molhada. Ela já tinha pedido muitas vezes para ele mudar. Ela fala que um dia ela tinha limpado o banheiro assim, que estava brilhando, e ele escovou o dente, aquela escova molhada, e jogou e sujou tudo de novo e saiu. Não deu tempo dela falar com ele. Quando ela viu, ela ficou muito irritada. Deus do céu, eu já falei tantas vezes. E ela falou, eu comecei a planejar uma briga. Quando ele voltar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e tá. E ela disse que enquanto ela planejava a briga, ela parou, e Deus veio na vida dela, porque ela era uma mulher de Deus. Ela falou, Senhor, eu amo esse homem, você é tão pequeno, é só uma escova, que está sujando a pia, me ajuda, me dá graça. O Senhor me deu um marido, eu vou brigar com ele por causa de uma escova, me ajuda, me dá graça, para que isso seja uma bobagem. E ela disse que naquela hora Deus mudou o coração dela, e ela mandou uma foto para ele da escova, e falou para ele, eu te amo mesmo assim, e vou continuar guardando a sua escova para você até morrer, não tem problema. Sabe o que aconteceu? Aí ele disse que ele mandou de volta no celular, kkk, e ela riu também. Só que aconteceu uma coisa, ela falou, milagrosamente, ele nunca mais fez isso. Sim, porque ela escolheu bem. Ela escolheu, em vez de valorizar o problema, abençoou o marido. E Deus moveu. Porque o que você abençoa, cresce e multiplica. Mas o que você despreza, seca e desaparece. Vamos orar hoje? Se você está com o seu cônjuge, você vai orar com ele. Se não, chama o irmão, fala, Deus me ajuda. Não faz promessa não, fala, me ajuda a abençoar as coisas importantes do meu casamento.
na minha relação com meu pai, minha mãe, com meus filhos, com meu marido, com meu pastor. Senhor, me ajuda a falar das coisas boas, a dar peso naquilo que eu quero ver. Me ajuda a desprezar aquilo que me incomoda, a não dar valor nisso. Me ajuda a falar da parte do Senhor, a abençoar e não amaldiçoar, dar valor no que tem valor e desprezar as coisas pequenas que não têm valor, ou também as grandes. Pede a Deus nessa hora: Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Ó Deus, nos ajuda a abençoar, a dar valor, a dar peso naquilo que tem valor, seja no casamento, seja na relação com os pais, com os filhos, nossas amizades, a igreja, o trabalho. Ó Deus, que nós possamos desprezar aquilo que o diabo está fazendo, desprezar as coisas ruins, ó Deus, para que ela seque, desapareça. Nos abençoa, nos ajude a dar peso para as pessoas que nós nos importamos, a valorizar as coisas boas, para que elas possam crescer e multiplicar. Oh, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga: eu nasci para ser uma bênção, e eu decido abençoar as coisas positivas, espirituais. Eu não darei peso ao negativo, não darei peso ao que o inimigo está fazendo, aos defeitos de quem eu amo, mas eu a abençoarei e darei peso às virtudes e às pessoas e às coisas da parte de Deus na minha vida. E por isso eu creio que eu serei ainda mais abençoado, porque o que eu abençoo cresce e multiplica. Eu creio que a graça de Deus me é suficiente para me ensinar a não dar peso ao que não merece peso, e a dar peso ao que eu quero abençoar, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você é abençoado, a sua semana é abençoada, a sua casa é abençoada, os seus filhos e os seus pais são abençoados, as suas finanças são abençoadas. Você é uma bênção, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Faça a sua inscrição para o estádio. Te espero amanhã às 8 horas da manhã na nossa live, para te abençoar ainda mais.